E o Felipe Melo não é expulso. O Felipe Melo que começou tudo. Isso ficou feio, dá a impressão que ele evitou o caso do Felipe Melo. Não, ele isolou o Felipe Melo, que foi o estupim de tudo. Não, é um absurdo, né, o Felipe Melo ter continuado em campo depois de tudo que fez. E até o Felipe Melo tem esse ar provocador, o cara que causa ali, ainda mais com o Flamengo, num clássico. O Davi Luiz ali depois. Então, chamou pra briga. Se ele adota o critério de ser rígido... Salve, salve, nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês um trechinho do Linha de Passe falando do Fla-Flu, da polêmica arbitragem de Rafael Claus, que é muito fraco, que nunca mais deveria apitar nenhum jogo do Flamengo. É isso aí. Felipe Melo, hein? Deveria ter sido expulsar o cara errado. Esse Rafael Claus tá de brincadeira. E o VAR? Um lixo, né, galera? Vamos falar a verdade. A arbitragem brasileira é um lixo, verdadeiro lixo. Vamos lá, então. Quero pedir aí a sua contribuição. Se você é flamenguista, se você é novo aqui no canal, inscreva-se para ajudar o nosso trabalho aqui. Tudo que falam do Flamengo na vitória e na derrota, cara, a gente traz aqui para vocês tudo que a imprensa fala do nosso Mengão que está vivo. E muito bem, diga-se de passagem, na final da Copa do Brasil e também da Libertadores. O Palmeiras eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro, o Flamengo na final das duas Copas. Você trocaria essa posição pela posição do Palmeiras? Eu não. É lógico que não, né? O Flamengo pode ser campeão da Libertadores, que vale muito mais do que um Campeonato Brasileiro, e também pode ser campeão da Copa do Brasil. Então, vamos apoiar, galera. Não é essa derrota aí que vai nos chatear. Chateado a gente fica. Não é essa derrota aí que vai nos desanimar com o Flamengo, não. Vamos apoiar, galera, até o fim. Eu acredito nos títulos das Copas. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição. ESPN Brasil, Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo que tá legal. Flu agora aqui no Linha de Passe. O Breiler, foi o melhor jogo que você viu no Campeonato Brasileiro? Foi bom jogo, né? Foi bom jogo. Muito bom jogo. Movimentado, mas decepcionante pela arbitragem. Para mim, uma arbitragem... Rafael Claus? Foi mal, Claus. É. No controle do jogo, na marcação de faltas, até a questão do critério. Ele marca o pênalti no Cano e ele justifica isso na saída, dizendo que foi uma falta dupla, que o Léo Pereira também teria cometido uma infração. E do Léo Pereira, sinceramente, fiquei procurando, não consegui... O Léo encosta, mas não me parece ser a intensidade para ele derrubar o Cano. E depois, antes, num lance, há um contato do Manuel no Gabigol, um contato mais intenso nas costas do Gabigol, e o Claus ali... Aquele lance que ele está saindo da área, né? Primeiro tempo, lado direito. Mas eu também não marcaria esse pênalti. Mas por uma questão de critério, se ele ignorou no Gabigol, ele não deveria ter mandado seguir no lance do Cano. Mesmo com o Fábio ou com o Santos? Não, e com o Santos, pra mim, não tem nada. Caiu o pênalti do Santos, não do Léo. Pra mim, é difícil de enxergar, mas pra mim há um contato do joelho do Cano com o Santos. Eu não consigo ver o Santos chegando pra abafar. Ele chega pra... Ele atinge a perna direita do Cano. Não, há um contato, mas pra mim é o Cano... O Cano, quem atinge o Santos, num choque. Porque o Cano chega primeiro, né? E o Santos acaba se chocando com o Cano. Atrasado. Quem chegou primeiro na bola, quem tocou na bola foi o jogador do Fluminense. Foi pênalti pra você? Pra mim foi pênalti. Foi? Pra mim foi pênalti. Eu daria pênalti do Léo Pereira. Eu acho que houve deliberado. E daria o pênalti no Gabigol. Aí dentro do que o Brenner tá falando. Do Manuel no Gabigol. O primeiro ou o segundo lance? O lance anterior. O lance anterior ao do pênalti para o Fluminense. Agora, esse jogo não achei o melhor jogo do campeonato, mas achei um jogo interessante, porque fazia tempo que a gente não via o Flamengo titular, em que pese a diferença de olhar para os campeonatos, como o Birner destacou no começo, do Flamengo, mesmo com o time principal olhando para o Brasileiro e para as Copas, mas fazia tempo que eu não via esse time, o time A do Flamengo, fazendo um jogo que era equilibrado, que ele teve dificuldade para se impor como costumeiramente se impõe.
Por exemplo, no primeiro tempo, o Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo. Muita posse de bola. E não é comum esse time do Flamengo jogar com menos posse de bola, né? Então, pelos méritos do Fluminense, o jogo foi muito equilibrado. E é interessante ver esse Flamengo confrontado com um jogo equilibrado. O Flamengo teve momentos, aí nesse gol o Fábio falha, né? Fábio sai mal. Mas foi um monstro no jogo. Foi, pegou a bola do Arrascaeta, que ele pegou maravilhosa. Não, pegou muito. 3 chutes do Arrascaeta em defesas incríveis. E eu achei interessante nesse aspecto. No primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ter mais posse, dificultou o jogo para o Flamengo. Não teve ele, Fluminense, muitas chances, né? O Fluminense bateu 2 bolas no gol no primeiro tempo. O chute do Matheus Martins, que o Santos rebate, e comete o pênalti que o Ganso marca. Mas o Fluminense conseguiu segurar o equilíbrio. Zupac, eu falei de arbitragem, até aproveitar que a gente está mostrando. Para mim, mais uma atuação confusa do Klaus nessa confusão. Das expulsões? Ali, o Felipe Melo começa a treta toda. Ele dá um empurrão no Marinho. O Marinho dá um empurrão no Felipe Melo. E aí o Felipe Melo empurra de novo o Marinho. Ele chega com um vermelho para o Marinho, que para mim, no máximo, seria um cartão amarelo, porque empurrão, trocou ali. E porque cometeu uma falta feia no Ganso. Não, talvez por isso. Sim, encerrou ali. Se ele quisesse contemporizar. Isso porque jogou 3 minutos. E dá um vermelho para e dá um vermelho para o Manuel só ali para vou compensar para o outro lado. E o Felipe Melo não é expulso. O Felipe Melo que começou tudo. Isso ficou feio. Dá a impressão que ele evitou o caso Felipe Melo. Não, ele isolou o Felipe Melo, que foi o estupim de tudo. Não, um absurdo, né, o Felipe Melo ter continuado em campo depois de tudo que fez. E até o Felipe Melo tem esse ar provocador, o cara que causa ali, ainda mais com o Flamengo, num clássico. O Davi Luiz ali, depois... Então, chamou pra briga. Se ele adota o critério de ser rígido, o mínimo que deveria ter feito era expulsar o Felipe Melo, e que ficou evidente para todo mundo, e ele teve a chance de olhar no VAR ainda, de conferir, e não expulsar o Felipe. Mas aí a culpa não é dele, do VAR, né? Se o VAR não avisa para ele olhar o Felipe, ele não tem que olhar o Felipe. Pois é. A arbitragem como um todo, para mim, e aí estou repetindo aqui, o Zupac entende que foi pênalti, mas para mim não foi nada no Cano. E se ele adotou o critério de pênalti no Cano, deveria ter marcado para o Gabigol. E aí ele foi acumulando ali. Os jogadores começaram a ficar irritados com a postura do Klaus e foi deixando esse jogo mais acirrado. E essa confusão só acontece por isso. Ali já estava com ânimos exaltados muito pela conduta do árbitro, de como ele levou esse jogo. Então vejo que... E aí, para mim, na minha visão, o Flamengo prejudicado pelas decisões, não só pelo pênalti, marcado a favor do Fluminense, mas pelas expulsões sem critério. Ele expulsa Cebolinha e Marinho no momento em que o Flamengo precisava de atacantes para tentar um empate. De referências. Primeiro, ambos os times jogaram no meio de semana, porém o Fluminense jogou na quinta. O Flamengo vem poupando jogadores no meio de semana, nos finais de semana anteriores. O Fluminense veio usando o time principal. Sempre. O Flamengo tem mais elenco que o Fluminense. Ninguém discute, nenhum torcedor do Flamengo trocaria o seu elenco pelo do Fluminense. Eu acho que qualquer torcedor racional do Fluminense trocaria o seu elenco pelo elenco do Flamengo. Os times que entraram em campo, quando a gente fala de técnica individual, são incomparáveis. O Flamengo entrou com um time muito superior no potencial. E no primeiro tempo, exatamente porque conseguiu ter mais a bola, porque faz parte da sua ideia de jogo muito bem trabalhada, o Fluminense tornou o jogo difícil para o Flamengo. Acho que o segundo tempo do Flamengo foi bem melhor que o do Fluminense. E ali eu acho que o Flamengo, aí o resultado é do jogo, os lances são discutíveis, perfeito, mas acho que o Flamengo jogou mais que o Fluminense. Eu não tenho como exigir mais do Diniz. Se o Dorival tivesse há mais tempo no Flamengo, eu estaria exigindo uma continuidade na evolução, porque eu volto a dizer, a dupla de zaga o Dorival escolheu, o Rodinei passou a jogar com o Dorival, o Everton Ribeiro achou numa posição onde ele funciona melhor com o Dorival, a linha, esse 3-1-2 funciona, foi uma ideia do Dorival, o Pedro começou a jogar muito, e é o principal jogador por enquanto do Flamengo na temporada junto, talvez com o Arrascaeta, talvez tenha uma discussão ali, depois que o Dorival chegou. Então, se o Flamengo está nas 2 decisões das Copas, é porque o Dorival está lá. Então, elogios ao Dorival, mas eu sei que o elenco pode render mais. O do Fluminense não pode. Então, para mim, o trabalho do Diniz é um trabalho que a gente tem que elogiar,
aplaudir. Está na hora de virar essa chavinha da turma do anti-dinizismo. É preciso entender que ele fez um bom trabalho no São Paulo, que ele fez um bom trabalho no Fluminense, que ele é um técnico que está crescendo, melhorando cada vez mais. Não sei se vai continuar, se não vai continuar, mas o tamanho das críticas ao Diniz, para mim, tem muito a ver com o fato de ele não fazer aquilo que todo mundo fazia antigamente, por algum motivo, e aí cada um tem o seu, dos que criticam ele de maneira muito agressiva e intensa, porque eu discordo de algumas decisões do Diniz também. E às vezes eu tenho críticas às coisas que o Diniz faz. Ele mexe no conservadorismo. Ele mexe demais e as pessoas se irritam demais com isso e aí... Aconteceu. Futebol precisa andar, alguém precisa mexer. Olha o nível. E poderia ter dado um outro resultado para a partida. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Ele incomoda o Flamengo e outros Flamengos desde a primeira passagem dele pelo Fluminense. Então não é por acaso, né? Muita gente critica o Diniz por supostamente ser um técnico vaidoso, apegado demais ao seu estilo, que não gosta de abrir mão dessa filosofia de jogo. E hoje é uma vitória com menos traços do dinizismo. Ele, em alguns momentos, abriu mão da posse de bola, entendeu que o Flamengo tinha uma superioridade técnica e consegue criar um antídoto. Tanto é que o gol do Fluminense sai de um Flamengo desajustado defensivamente e não necessariamente por envolvimento do Fluminense. Você diz o segundo gol, né? O segundo gol. Então, é um Diniz que tem evoluído na carreira, que tem aprendido e que aos poucos se torna um técnico mais maduro. É questão de tempo para conseguir um título de expressão e, queira ou não, ainda está na briga. Está ali, é distante, é muito difícil pela regularidade do Palmeiras, mas tem conseguido, com um elenco mais curto do Fluminense, fazer um grande campeonato. E se de fato o Fluminense terminar entre os 6 primeiros, né? Eu acho que vai terminar, e eu estou já contando o G6, porque não será G4 para a fase de grupo, será G6 pelas finais de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Levar o Fluminense direto para a fase de grupos da Conmebol Libertadores é algo a ser muito comemorado, né? Porque o Fluminense jogou as fases preliminares nessa temporada e caiu fora e foi um sufoco, e isso prejudica demais a pré-temporada, atrapalha o planejamento. É muito ruim jogar uma pré-Libertadores, né? O Atlético Mineiro tem que ficar de olho nisso. Com um clube do tamanho do Galo, muito possivelmente vai parar numa pré. E isso é péssimo para o planejamento. Então, o Diniz tem todas as condições, e a tendência com esse trabalho é que o Flu vá direto para fazer grupos. E isso é um resultado muito expressivo. Porque a gente vive um momento do futebol brasileiro onde, basicamente, 4 times conseguem ser campeões. Os 3 super ricos, né? O Atlético foi na última temporada, e o Atlético Paranaense. São os únicos 4 times que têm conseguido brigar por títulos relevantes. Então, os outros times não vão ser campeões, ou não têm conseguido ser campeões. E a gente tem que entender que existem outras boas maneiras de você ter uma grande temporada, uma boa temporada, um bom trabalho, sem ser campeão, porque poucos têm sido campeão. A gente tem que saber valorizar bom trabalho além só do título. Não enxergar apenas o carimbo de campeão como o sinônimo de um grande trabalho. Eu acho que o Diniz, o caso do Vitor Pereira, de maneiras diferentes, são trabalhos, e eu não sei se o Vitor vai ser campeão ou não, mesmo que não seja da Copa do Brasil, são bons trabalhos, diferentes trabalhos, mas que são bons independentemente de taças erguidas. Bom, nós vamos para o intervalo agora no Linha de Passe. Sabe o que me incomoda nos confrontos de Flamengo e Fluminense? Eles dão a vida para vencer o Flamengo. Eles comemoraram mais a vitória de hoje do que qualquer outra coisa. Parecia um título, né? E 3 dias atrás, eles foram eliminados da Copa do Brasil. E agora eles comemoraram essa vitória em cima do Flamengo como se fosse um título. Os títulos que o Fluminense tem ultimamente são esses, né? De vencer o Flamengo. Cara, isso tá me irritando de uma forma, de uma maneira, porque o Flamengo virou o freguês do Fluminense, galera. Nos últimos 11 jogos, 2 vitórias só do Flamengo, 2 empates, 7 derrotas. Isso tem que acabar o ano que vem, tem que parar o ano que vem. Eu já falei bastante de arbitragem, o Flamengo foi muito prejudicado, o Flamengo criou muitas chances de gol e a bola não quis entrar, né? Fizemos um gol com o Gabigol, mas a bola hoje não quis entrar, cara. O goleiro dos caras pegaram tudo. Mas o ano que vem a gente tem que... Cara, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de perder para esse time mequetrefe. Esse timezinho sem vergonha do Fluminense. Fraco, time fraco. A gente tem que parar de perder para eles. Tem que parar. Vamos dar um basta. O ano que vem a gente não pode mais continuar perdendo para esse time. Nossa.
Nossa, tô revoltado, cara, de ter perdido pra esse time. E esse Felipe Melo, hein? Chato pra cacete. Esse cara deveria ter sido expulso e não foi expulso, cara. Que cara mala, que cara xarope. Entrou no jogo pra fazer cera, empurrar o Marinho, criar confusão. Expulsou o Marinho, expulsou o Cebolinha, expulsou os 2 jogadores do Fluminense e esse bobão ficou no campo. Bem que o Neto fala, esse bobão do Felipe Melo ficou no campo e não foi expulso. Arbitragem filha da mãe, de ruim. Nossa, valeu, galera. Desculpa aí o desabafo aí, mas eu precisava falar isso aqui. O Flamengo precisa parar de perder para esse time do Fluminense. Valeu? Tamo junto. Saudações.